Com todos esses dados e estragos que o coronavírus vem trazendo no mundo inteiro, a decisão mais difícil para os líderes de diversos países foi lockdown, deixar todo mundo em casa de quarentena ou fazer com que a economia siga normalmente. E isso trouxe como resultado escolas fechando, negócios fechando, bolsas de valores despencando, previsões de crescimento de PIB de muitos países despencando e, é claro, uma real ameaça de recessão econômica mundial. E nos Estados Unidos, onde o coronavírus tem aumentado drasticamente, também bateu o recorde de pessoas que reportaram desemprego em toda a sua história, mais de 3 milhões. E infelizmente a Covid-19 foi algo inesperado para todas as economias do mundo, que inclusive não tem nenhum fundamento econômico, mas que por todo esse contágio se tornou não apenas um problema econômico, mas também social. Temos aqui dois lados da moeda. Primeiro, aqueles que defendem que a economia circule normalmente, independentemente do vírus, apenas com o isolamento de pessoas do grupo de risco, e os outros que pedem o lockdown, que querem sim que as pessoas fiquem em casa, deixar a economia um pouco de lado nesse momento, pois preservar a saúde dos indivíduos é o mais importante. E podemos usar como exemplo, inclusive, Donald Trump, o maior líder mundial, tem defendido a ideia de que, apesar de tudo que está acontecendo dos contágios do coronavírus, é muito importante que a economia americana continue e quer que as atividades voltem a partir do dia 12 de abril. E por outro lado, o governador de Nova York pede que as pessoas fiquem em casa a todo custo, que preservar as vidas é o mais importante. E Nova York, para quem não sabe, tem sido o centro principal no mundo do contágio. Não existe nenhuma cidade no momento que tenha apresentado mais números de casos do que Nova York. Então ele está muito preocupado com isso. Enquanto Trump vem com um discurso e diz que a cura do problema não pode ser maior que o problema por si só. Ele teme muito que a economia americana entre em uma grave recessão, mas não apenas a americana, a economia global está indo por esse caminho devido a este problema. Eu particularmente tento entender os dois lados, os dois discursos. Entendo que pessoas já perderam emprego devido à quarentena. Eu sei que esses indivíduos estão se questionando: será que essa é mesmo a melhor solução? Ficar em casa? Eu perdi meu emprego, não tenho receita nenhuma. Como eu vou alimentar minha família? Como eu vou me sustentar? Eu entendo, é muito difícil. Nesse momento é muito difícil. Você acaba se questionando: o mundo realmente deveria parar por causa desse vírus? Mas infelizmente, pelo alto grau de contágio e letalidade, sim, as pessoas precisam parar e ficar em casa, até porque não temos um sistema desenvolvido o suficiente para atender toda essa demanda hospitalar. Estamos falando aqui de uma ameaça de todo o sistema hospitalar do mundo, não de apenas alguns países, e sim do mundo. Por isso, sim, existe a necessidade de parar, de você ficar em casa, parar um pouco a economia. E essa tem sido a recomendação número 1 da Organização Mundial da Saúde, que as pessoas fiquem em casa para que não espalhe o contágio mais do que já vem ocorrendo. Em muitos países no mundo temos diversos cientistas, biólogos e médicos trabalhando 24 horas por dia, pensando, tentando entender e desenvolver uma solução para o vírus. Ninguém no mundo, nenhuma profissão neste momento está trabalhando mais do que os médicos. Aí tem aqueles que vêm com aquele argumento: ah, mas a fome mata muito mais pessoas por ano do que o coronavírus. Eu sei, é lamentável isso. Isso é um outro problema, o que não isenta o que está acontecendo agora, que é um contágio mundial. Não tem como a gente ignorar isso enquanto você está aí sentado no seu sofá falando da fome, falando de outros problemas sociais que sim, temos que resolver também. E ao invés de você ficar aí só militando contra este problema, por que você não ajuda a acabar com a fome no mundo? Por que você não procura uma ONG e faça doações? Por que você não faz a sua parte, cria uma campanha para coleta de alimentos ou de recursos para ajudar com a fome? E também faz a sua parte no coronavírus. Fique em casa, é tudo que a gente está pedindo. Só fica em casa para diminuir o contágio. A gente está falando aqui da quebra do sistema de saúde mundial. Para quem não sabe, os grandes líderes da Inglaterra, assim que começou o contágio do coronavírus por lá, estavam com a ideia de que, não, vamos deixar tudo normal, vamos deixar a economia rolar, porque as pessoas vão criar imunidade contra o vírus. Até que chegaram a um estudo de que até 80% da população inglesa seria contaminada. Então eles voltaram atrás e sim, adotaram medidas, incentivaram as pessoas que ficassem em casa, porque não haveria a menor possibilidade, estamos falando de um país de primeiro mundo, de atender todas essas pessoas que ficariam doentes. Aí você vem com aquele papo: ah, mas esse vírus só mata pessoas com acima de 60 anos, ou mesmo que já tenham algum problema preliminar, respiratório ou algum outro tipo de doença. Calma, não é bem assim. Existe sim aquele grupo de risco de pessoas idosas que já têm algum problema de saúde, problema respiratório, mas também existem as pessoas que já faleceram, inclusive,
que não tinham problema nenhum, tinham uma idade jovem e sim vieram a óbito. Eu peguei papel e caneta para desenhar para vocês rapidinho, só para mostrar como funciona essa ideia do colapso do Sistema Mundial de Saúde. Um gráfico muito simples, não é difícil de entender. Essa linha preta, digamos que seja o sistema de saúde de um país, um determinado país. Número de leitos, você pode assim dizer. Aqui é o número de pessoas que estão sendo contagiadas e precisam de atendimento médico, sem com que a gente mantenha essas pessoas em casa. Vejam como o aumento é exponencial. O que acontece nesse gap? As pessoas que passaram desse nível não terão leitos no hospital, não poderão ser atendidas, simplesmente porque não vai ter respirador, não vai ter cama, não vai ter enfermeiro, não vai ter médico, equipamento para atender todas essas pessoas que estão aqui. Todo mundo que está aqui, ó, corre risco de vida, não importa a idade. E isso não é para apenas pessoas que vão no hospital porque foram contagiadas com coronavírus. Uma pessoa que sofreu um acidente na rua, mas o hospital já está superlotado por conta do coronavírus, pode não receber o atendimento, pode morrer. Ou seja, existem as mortes indiretas que não foram causadas pelo coronavírus, mas sim pela superlotação do sistema de saúde devido ao vírus. Então o que nós devemos fazer? Nossa obrigação como pessoas que vivemos em sociedade é achatar essa curva ao máximo para que as pessoas possam ser atendidas nos hospitais para esse número de leito. Ainda que você aumente um pouco, veja bem, ó, aumentamos, essas pessoas já não morrerão, elas poderão receber atendimento, mas é difícil chegar ao suficiente porque o número de contágio é muito maior do que a velocidade que hospitais são construídos. Você acha que todos os países vão conseguir construir hospitais em 10 dias, assim como fez a China? O Brasil, por exemplo, um país de terceiro mundo, hoje não há recursos para quase nada, vai conseguir fazer isso? Vai conseguir atender a população? Não vai conseguir. Agora eu vou desenhar para vocês um gráfico do que seria se todas as pessoas ficassem em casa, se eliminarmos esse crescimento do contágio do vírus. Veja bem, que é o sistema de saúde, certo? Vejam bem agora, muito fácil de entender. Aqui seria sem que fiquemos em casa, que voltamos às atividades normais e vamos contagiando pessoas de modo desacelerado. Azul é achatarmos essa curva, estamos em casa, em quarentena, estamos fazendo com que menos pessoas sejam infectadas, o menor número possível. Os hospitais que estão aqui na linha preta conseguem atender todas as pessoas, salvando o máximo de vidas possível. Claro que pode ser que não consiga salvar todas as pessoas, obviamente. Mas eu tô falando aqui que a nossa obrigação é ajudarmos a achatar essa curva para que o menor número de pessoas sejam infectadas. Deu para entender bem a diferença? Apesar do desenho não estar muito bom, aqui nós estamos tentando ganhar tempo. O que nós queremos fazer aqui é ganhar tempo para que as pessoas possam ser atendidas, para que nós possamos ter recursos nos hospitais, respiradores, equipamentos médicos, leitos disponibilizados, para que também médicos, especialistas, cientistas consigam desenvolver alguma solução para esse vírus, seja lá um remédio que tem causado algum efeito positivo, seja lá uma vacina, pois não sabemos muito como combater esse problema. É nossa obrigação evitar o contágio. Nós precisamos realmente ganhar tempo. Vou levantar aqui um dado para vocês só para vermos o nível de letalidade deste vírus. Se pegarmos o número de pessoas contagiadas hoje, 594 mil, e de mortos 27.200, nós temos uma taxa de letalidade de 4,5% no mundo inteiro. E se a gente pega um país como a Itália, que não conseguiu combater isso ainda da melhor maneira possível, nós temos um número ainda maior. Vou fazer a conta aqui. Pessoas que foram contaminadas, 86.400. Número de mortes, 9.100. Isso dá 10,5% de letalidade na Itália. Imaginem isso no Brasil. Já pensou o número de pessoas que morreriam, infelizmente? Aí vocês vêm com aquele papo, mas esse cara aí é um esquerdista, ele quer mesmo que a economia vá pro buraco, para mostrar que é antidireita. Gente, isso aqui, ó, olhando bem no olho de vocês, isso aqui não tem nada a ver com política. Vamos falar de novo, isso não tem nada a ver com política. Nós estamos falando de vidas, de salvar o maior número de pessoas possível. Eu sei, daqui a um tempo a economia vai pro buraco também. Nós vamos enfrentar um outro problema maior lá na frente, o desemprego. As pessoas vão se desesperar, pode haver suicídio, pode haver uma série de outros problemas. Eu sei disso, mas agora este é o problema. A ideia é que nós voltemos com a economia o mais rápido possível, por isso a necessidade de acelerar
o processo para desenvolvimento de uma vacina, de um medicamento em teste, não importa. A gente precisa, nesse momento, evitar o contágio, senão vai quebrar o sistema de saúde. Muita gente que poderia sobreviver pode morrer. É aquele ditado, é melhor falido do que falecido. No dinheiro, a gente dá uma solução, na saúde não. Uma vez que bateu as botas, acabou, meu amigo, não tem conversa. O que a gente precisa aqui é encontrar um equilíbrio, tentar salvar o máximo de pessoas possível, diminuir o contágio e fazer com que as atividades retornem o mais breve possível, para que menos pessoas percam seus empregos, para que menos pessoas tenham dificuldades financeiras. Este é o momento de ser solidário com o próximo também, seja com pequenos gestos. Vai lá, faz a compra de uma pessoa que mora no seu prédio, um velhinho, uma pessoa que não pode sair, que está no grupo de risco. Se propõe a fazer as compras, já que ele não pode sair de casa, pois tem um risco de se contaminar e ter que ir para o hospital. Compre coisas que você precisa em comércio local, aquela pequena quitanda que fica na sua rua, aquele cara que está precisando de dinheiro agora. O número de clientes dele diminuiu, ele precisa vender. O Carrefour, o Extra, não vai falir depois dessa crise, mas esse cara, sim, ele pode falir. Ajude o comércio local de pessoas que com todo esse risco, com todo esse alarme, estão trabalhando, estão ali firme e forte para ajudarmos nessa batalha, pois precisamos nos alimentar, precisamos da coleta do lixo. Dê valor a essas profissões, motorista de ônibus, polícia, segurança, o gari que recolhe o lixo. Imagina o quanto de lixo não está sendo produzido enquanto as pessoas estão em casa, mas a coleta de lixo está lá firme e forte. Dê valor a essas profissões, aos médicos também que estão na luta 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar a salvar o máximo de vidas possível. E é claro, o momento de ser solidário. Inclusive, alguns gestos muito lindos apareceram. Vamos mostrar aí, Jonatas, põe na tela o que aconteceu. Olha que bonito isso. Essa farmácia se propôs a distribuir um pequeno frasco de álcool gel. Você leva o frasco, eles fazem um refill, eles enchem o seu frasco. Moradores de prédios e condomínios se propuseram a fazerem compras para os idosos, para que eles não precisem sair de casa. Então vamos passar essa corrente adiante, que todos nos ajudemos, um salvando o outro, o máximo de vidas possível. Tudo vai ficar bem, a gente vai sair desse momento que é muito preocupante. Vamos nos manter firmes, solidariedade e consciência. Não vamos fazer piada desse vírus, não é só um resfriadinho, isso não tem que virar meme, esse negócio é sério. Tá bem, amigos? Saúde a todos, espero que voltemos logo com tudo na economia. Progresso sempre. Enfim, compartilhe esse vídeo, se inscreve, a gente se vê na próxima. Até logo, amigos.